tudo bem? Eu estou hoje aqui com o engenheiro, eletricista e mestrando do programa Erasmus Mundo, Henrique Freire Santana. E hoje a gente vai bater um pouco de papo sobre programas de pós-graduação, as vivências que a gente tem um pouco, o que é pós-graduação também, para vocês saberem e estarem inteirados, a quem tiver interesse de vir um dia estar realizando uma pós. E eu sou a professora do curso de Engenharia Civil da USF, a professora Renata Lima Moreto. Tudo bom, Henrique? Como está aí na Holanda? Boa tarde, agradeço pelo convite. Está tudo tranquilo aqui na Holanda, em confinamento, mas as atividades seguem na medida do possível. Já aproveitando que você comentou do confinamento, o isolamento aí para vocês, como você anda vendo as notícias aqui no Brasil, ele está um pouquinho mais rígido, mais rigoroso? Como que está aí os casos? Está bem pesado? Como que você está sentindo esse momento de isolamento, principalmente nos programas de mestrado? As universidades, elas suspenderam as atividades presenciais, as aulas, né, até o final do ano letivo. Eu acho que todas as universidades do país só vão dar aulas online, e, na medida do possível, elas vão retornar com as atividades de pesquisa, mas, por exemplo, a universidade onde eu estou estudando agora, ela permanece fechada, ela vai reabrir apenas dia 6 de maio, com medidas estritas de segurança ainda, e priorizando os estudantes de doutorado e outros pesquisadores. Perfeito. Só para também comentar, final de período letivo, de ano letivo para vocês é um pouco diferente o ano letivo nosso, né? No Brasil, a gente começa as aulas em fevereiro e termina-se o ano letivo em novembro, dezembro. Aí na Europa, o que seria o período letivo para vocês, já que isso também interfere no programa de pós-graduação, caso um aluno queira escolher? O ano letivo aqui normalmente vai de setembro, ou em alguns casos até o começo de outubro, até julho do ano seguinte. Então, é isso. As maiores férias são as férias de verão, que acontecem entre julho e agosto, ou meados de setembro em alguns casos, mas, em geral, as atividades acontecem de setembro de um ano até julho do ano seguinte. Certo, então vamos assim dizendo, se um aluno brasileiro decidir fazer um programa de pós-graduação, por 6 meses ele fica, 6 meses após o término da graduação dele, se ele se formar no ano letivo normal, ele só começaria 6 meses depois o programa. Exatamente. Tá, então ótimo. Isso já ajuda para alguns que tiverem interesse e dúvidas. Eu vou também abrir aqui um slide, uma apresentação simples, só para nortear um pouco sobre o que é um programa de pós e o que é pós-graduação para os nossos alunos, caso eles queiram saber. Então, a gente montou um slidezinho bem simples. Pessoal, pós-graduação, muitos me perguntam, professora, tem diferença entre mestrado, doutorado, especialização, MBA? Sim, tem algumas diferenças. Tudo isso é pós, mas cada uma é uma pós de uma forma diferente. E o que é a pós-graduação, né? Vai ser uma formação que vai ser oferecida por um profissional depois que ele concluir o curso de graduação. Então, depois que você concluir o seu curso de graduação, você vai se especializar, vai buscar uma formação a mais para você, aonde vai buscar conhecimentos diferenciados na sua área ou até mais específicos da sua área. E os segmentos da pós que a gente tem são as pós lato e estrito sensu. O estrito sensu é curso de mestrado, mestrado profissional e doutorado. Lato sensu são os cursos de MBA e especialização. Então, nós temos esses 5 níveis diferentes para a gente estar conversando. O lato sensu, então, é a especialização em MBA. MBA é mais para quem busca uma parte administrativa. E a especialização são cursos para profissionais para se atualizarem e aperfeiçoarem na área de conhecimentos técnicos.
Essas informações vocês também podem encontrar em vários sites especializados de pós e também no Guia do Estudante. O Guia do Estudante ele traz muita informação, o portal Universia também, para mais ou menos dizer. Então, a especialização, eu vou buscar um curso. A especialização, eu estudarei todo dia? E na MBA eu terei aula todo dia? Não. Geralmente é uma vez na semana, tem especializações que são em EAD, então você também pode fazer seu curso por forma remota. Ele não te dá título para ir trabalhar em meio acadêmico, ser professor acadêmico universitário. Não é isso. Isso é para você ir para mercado de trabalho especificamente. E o estrito sensu, daí sim é mais mais para te preparar para o meio acadêmico. Como o mestrado e o doutorado, é para formar pesquisadores e professores. O mestrado profissional, daí não. Ele pode te credenciar a seguir uma carreira acadêmica, mas ele tem um foco muito grande no mercado de trabalho também. Só que daí você pode vir a dar aula por você ter um mestrado estrito sensu. Mas o foco principal do mestrado profissional é mercado de trabalho. Mestrado e doutorado, você vai ter aula alguns dias na semana em horário normal de aula, que é o que geralmente a gente vê de mestrandos e doutorandos na Unicamp, que é a universidade aqui próximo da gente, né? Que tem grande curso de mestrado e doutorado acadêmico. Esses alunos, eles vão estar indo lá em horário de aula normal. Que também na USF tem o curso em psicologia, de mestrado estrito sensu. Então, os alunos, eles têm aula normal, ficam lá o dia inteiro em horário comercial, estudando e avaliando, de manhã, de tarde, dependendo do horário de aula do professor. No mestrado profissional, eles vão ser alguns dias de aula já pré-determinados, pode ser período noturno, pode ser de sábado, porque aí também vai ter alunos que vão estar no mercado de trabalho. Os alunos de mestrado e doutorado, geralmente, eles buscam programas com bolsa de estudo. Então, eles têm que passar por um processo seletivo mais rigoroso do que os demais programas, né? Então, como que seria o processo seletivo, só para a gente também dar uma pincelada de dúvidas para vocês. Na especialização, é mais uma análise de currículo. Então, o candidato chega, leva uma carta de apresentação, ocasionalmente, e o seu currículo. E daí, ali já está tendo um processo seletivo. A especialização e o MBA são pagos, na maioria das vezes. Então, se você tiver o perfil para aquele tipo de especialização, eles vão avaliar e com pagamento, se você tiver a formação, o que é exigido, né? Porque muitas vezes é uma especialização para engenharia, então você tem que ter diploma de engenheiro. Então, isso vai estar lá no edital bem especificadozinho. E para MBA, além da análise curricular, eles vão ver como que está a sua carreira, como que é a sua relevância na carreira profissional. Quanto tempo você já tem de experiência naquele parte de mercado, numa fase mais administrativa, e vai ser muito, às vezes até reuniões com debates e cases. Eles vão dar um problema e vão debater sobre cases do mercado de trabalho, sobre situações reais. Muitas vezes as entrevistas podem ser assim, de um MBA. Já no estrito sensu, você vai ter um processo seletivo que vai envolver análise de currículo, uma prova de língua estrangeira, que é obrigatório, pode ser ou no início do processo seletivo, ou ao longo do curso, para você, aqui no Brasil, para você tirar e conseguir defender. Porque sem a prova de língua estrangeira, essa proficiência, você não defende. Você precisa ter um projeto de pesquisa, e você pode daí conversar ali com o professor, eu pretendo pesquisar sobre tal assunto, tal área de pesquisa, e tem uma entrevista com os docentes. Todos os processos seletivos têm prova? Não. Eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
E na minha experiência, na época que eu fiz o mestrado, que eu me candidatei em 2010, eu não precisei realizar prova para ingressar no mestrado, mas teve análise curricular mais rigorosa. Eu fiz o meu doutorado na Universidade de Campinas, na Unicamp, no programa da Faculdade de Engenharia Civil. Ali na Engenharia Civil, eu precisei realizar prova para ingressar no doutorado, mesmo eu já tendo feito o mestrado. Porque isso são critérios também de programa. Isso é uma diferença que vocês também precisam saber um pouco. Vai depender do programa de pós-graduação que você procura. Ali ele vai apresentar no edital dele se vai ter prova, se não vai ter, e critérios que eles consideram e no que eles vão dar pontos e avaliação. Porque alguns alunos me perguntaram, é importante, professora, ter feito iniciação científica? Tem alunos que entram, sim, nesses programas sem iniciação científica. Mas um dos pontos e critérios dos editais que dá pontuação é você ter já participado de uma pesquisa de iniciação científica na sua universidade na época da graduação. Isso é bem importante. Agora, eu viro para o Henrique até e falo, isso foi o que eu passei, e isso é o que geralmente os programas no Brasil passam de processo de seleção e de como a gente vai escolher, né, o aluno para estar ingressando. O Henrique, ele está no programa Erasmus Mundus. Henrique, você poderia comentar um pouquinho melhor para a gente como que foi para você isso, como que você descobriu esse programa internacional, como você foi, né, acabou indo parar aí, e como que foi o processo seletivo, se é rigoroso ou não, porque ele é um mestrado, ele se adequa como um mestrado estrito sensu aqui do Brasil, não seria isso? O programa do Erasmus Mundus, na verdade, é um catálogo enorme de vários programas de mestrado oferecidos em conjunto por consórcios de universidades estrangeiras. Então, existe um catálogo enorme em várias áreas da ciência, da tecnologia, desde humanidades até as diferentes engenharias. E são consórcios de universidade. Normalmente, os programas são oferecidos por 3 ou mais universidades, e o estudante vai passar por pelo menos 2 delas, que é o meu caso. Por exemplo, eu estudei 1 ano em uma instituição e agora estou fazendo o 2º ano em outra instituição. Acredito que todos eles duram 2 anos, e eles seguem o modelo de mestrado europeu. É um pouco diferente do modelo brasileiro. Como é que eu posso dizer? Aqui tem uma ênfase um pouco maior em aulas, o projeto final não é tão longo quanto a pesquisa que normalmente é feita nos programas de mestrado do Brasil. Eu descobri o meu programa por uma indicação de um antigo chefe de estágio, ele encaminhou a oportunidade para mim, mas depois eu fiquei sabendo que, na verdade, tem uma lista enorme de programas de pós-graduação e tem muitas pessoas que se interessam por eles, né? Tem esse grupo no Facebook aí, como a Renata falou, onde mais informações estão disponíveis. E praticamente todos os programas funcionam da mesma maneira, eles têm o seu edital próprio. Os editais têm alguns pontos em comum. Normalmente as chamadas acontecem no fim do ano, por volta de novembro, as chamadas abrem, e o período para se inscrever costuma ir até o final de fevereiro ou começo de março, dependendo da chamada e do tipo de candidato que se é. O que acontece no Erasmus Mundus é que é uma iniciativa da União Europeia que oferece bolsas para estudantes do mundo inteiro. Então, na verdade, uma grande quantidade dos participantes dos programas são estudantes oriundos de diferentes partes do mundo.
E tem muitos estudantes aqui do Brasil que aproveitam essas oportunidades, de outros lugares da América Latina também, e do mundo inteiro. Existe, dependendo do edital, até uma reserva de bolsas para estudantes da América Latina. Eles dividem o mundo em certas regiões, e uma das regiões é Brasil e México. Então, dependendo do edital, pode ser especificada uma bolsa exclusiva para candidatos desses dois países. Em geral, os cursos são em inglês, então é muito importante, é um item que vai ser exigido nos editais, que o estudante possa comprovar proficiência no idioma, e o que costuma ser pedido, como foi no caso do meu edital, é o TOEFL ou o IELTS. A documentação também precisa ser providenciada em inglês, então dá um pouco de trabalho de se candidatar a um desses programas, mas é uma coisa que vale a pena. É preciso ter em mente essas coisas, se você já souber que tipo de documentação é exigida, e você pode ganhar algum tempo, né? Então, você está lidando com instituições internacionais, então é importante traduzir a documentação para o inglês, e tem que ser a tradução juramentada. Isso vai ser especificado no edital do programa. Normalmente eles vão pedir o seu histórico, eles vão pedir carta de recomendação de algum professor, uma ou duas, dependendo do edital, e a sua carta de motivação também, isso é muito importante. Você precisa escrever porque você está interessado em estudar naquele programa. A seleção é feita por análise de documentos, né? Os candidatos providenciam esses documentos e o comitê vai selecionar. No edital estão especificadas as regras de seleção. No entanto, no meu caso, eu achei o processo um pouco opaco. Eu simplesmente entreguei a documentação e recebi o resultado. Eu não tenho muitos detalhes de como essas coisas foram avaliadas pelo comitê, mas existe sim um prazo para recurso, como um edital costuma ser, né? Após a publicação dos resultados, eles abrem espaço para quem tem alguma discordância possa submeter essa discordância. E o que mais? Em geral é isso, tem que ser providenciado uma documentação, isso dá um pouquinho de trabalho, porque, por exemplo, para os testes de proficiência reconhecidos, existem sessões que acontecem em datas específicas no Brasil, então é bom estar atento a isso, se você planeja, saber quando vai ter a sessão do TOEFL, saber quando vai ter a sessão do IELTS, para que você possa providenciar esta documentação a tempo. E o que mais? Eu sei que algumas pessoas costumam se candidatar até para mais de um programa do Erasmus. É possível, acredito, se candidatar até 3. E o que acontece muito é que os candidatos selecionados na primeira lista, muitos acabam não indo porque são aprovados em outros programas, e aí cria-se uma lista de reserva e eles vão convocando os candidatos à medida, seguindo a classificação. E como eu falei anteriormente, os estudantes são selecionados para pelo menos 2 instituições estrangeiras. No meu caso, eu estudei o primeiro ano na Inglaterra e agora estou estudando o segundo ano na Holanda. Mas, por exemplo, existem pessoas no meu programa que foram selecionadas para 3 instituições. Elas estudaram 1 ano na Itália, 6 meses na Inglaterra e agora os últimos 6 meses no Japão. Isso também acontece. E falando em Japão, essa é uma particularidade, é um programa da União Europeia, mas se no consórcio existirem universidades de outras partes do mundo, elas também podem fazer parte do programa. Eu tenho conhecimento de programas que têm como participantes do consórcio universidades canadenses ou americanas, por exemplo. Renata, você tem alguma pergunta para lembrar? Vou fazer outra pergunta. A bolsa, porque aqui no Brasil, a gente, em alguns programas, por causa do processo seletivo, a gente tem número de bolsas restritos, né? Por exemplo, 2 candidatos, 3 candidatos, então esses melhores colocados,
é que vão estar ganhando essas bolsas aqui no Brasil. E as bolsas vão variar de acordo com o programa, né? CAPES e CNPq, elas geralmente têm um valor de bolsa, e depois a gente tem o programa da FAPESP, que aqui no estado de São Paulo, né, para universidades do estado de São Paulo, que é um valor um pouco superior ao da CAPES e do CNPq. Em relação a bolsas, porque vamos pensar, na situação de um aluno para morar na Europa não é algo barato, né? Vocês têm um número aberto de bolsas já pré-determinado, por exemplo, só vão ter 3 bolsas, ou eles podem ter mais bolsas no processo? Isso varia de acordo com o edital, isso está especificado no edital. No meu programa, praticamente todos os estudantes que foram selecionados foram contemplados com bolsa. Eu sei, pelas discussões no grupo do Erasmus, que não é o caso de outros programas. Tem programas que selecionam os estudantes, mas esperam que eles possam se sustentar, o que é um pouco complicado. Mas é só ficar atento aos editais. Como eu estava falando, no meu programa, praticamente todos têm bolsa. É uma bolsa que dá, sim, que é o suficiente para nos sustentar aqui na Europa e que contempla, além das mensalidades, são 24 mensalidades, que é a duração do programa, eles ainda pagam o auxílio transporte no começo de cada ano, um auxílio mudança no começo do programa e também garantem um seguro-saúde à parte que cobre todas as despesas, ou praticamente todas as despesas médicas durante a duração do programa. Obrigado. Outra coisa também, né, que a gente vê, pelo menos, na época que eu fui me candidatar a programas de mestrado e doutorado, eu só sabia da possibilidade de estudar no exterior, aonde eu estudei, pela possibilidade de fazer sanduíche, né? Então, eu sabia que eu tinha que entrar num programa de pós-nacional, me candidatar ali dentro, passar, vir a estudar, e daí procurar uma universidade parceira com a CAPES ou com a CNPq ou FAPESP, mandar para eu estudar temporariamente só, que era o que a gente chamava de sanduíche. Eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos é o meu caso, não sei de outras pessoas, mas eu nunca tinha escutado falar desses programas internacionais direto. Eu sei que você foi e fez por causa de um chefe seu do estágio, né? Como você comentou, que ele que indicou o programa, comentou. Mas você já tinha tido, porque eu sei que eu estudei aqui no estado de São Paulo, a minha graduação, numa universidade privada. Vocês, na sua graduação, a sua experiência, que era universidade pública, você teve lá dentro o conhecimento desse programa, desses programas internacionais, de forma a você já conseguir ir direto para o exterior ou não? Não, na época da minha graduação, as possibilidades dependiam da parceria da minha instituição com instituições estrangeiras ou de programas governamentais. Eu não tinha acesso a essa informação, eu só descobri realmente os programas do Erasmus por causa da recomendação do meu antigo chefe no estágio, mas é um programa bastante sólido que acontece há vários anos e que muitos brasileiros têm conhecimento desse programa. Assim, ano após ano, tem uma quantidade significativa de brasileiros que são selecionados. Inclusive, eu vi as estatísticas divulgadas pelo Erasmus Mundus do último ano. O Brasil é um dos principais países contemplados com bolsas no mundo inteiro. Tem com relação aos outros países do mundo, existe sim uma quantidade razoável de estudantes brasileiros que conhecem, mas existe uma quantidade razoável de estudantes que não conhecem. E é importante divulgar essa informação e saber que essa possibilidade existe. Eu sei que o seu é da engenharia, mais para engenheiros eletricistas, né? Que é mais na área de fotônica que você estuda. Mas há outros programas Erasmus, assim, que contemplem as outras áreas também, por exemplo, arquitetura, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia mecânica. Sim, eles existem. Existe um catálogo bastante longo
de programas que contemplam as mais diversas áreas. Eu já vi pessoas da arquitetura discutindo no grupo, eu conheço pessoas de outras engenharias que aplicaram para programas também, mas relacionado à parte de civil, à parte ambiental, sim, existem programas em outras áreas. Eu não sei decorar todos os programas, mas existem sim. É só consultar na lista do catálogo, é a fonte oficial, né, de informações de quais programas estão disponíveis e quais programas existem. E também no grupo do Facebook é uma fonte de informação muito importante, porque lá estão reunidos pessoas que querem aplicar, estudantes atuais e ex-alunos dos programas Erasmus, então é uma boa maneira de conhecer todas as possibilidades que existem. Eu sei que você me passou aqui até uma informação de uma entrevista, né, no YouTube, que você participou com outros membros, outros 3 membros, né, do Erasmus. Cada um era de uma área distinta? Sim, eram pessoas de áreas distintas. Eu participei de uma entrevista há alguns meses e foi muito esclarecedor para a gente pontuar quais eram os pontos comuns e quais eram os pontos diferentes dos processos de seleção. É uma fonte, uma boa maneira também de se interar sobre estes programas. Na verdade, eu era o único convidado das engenharias, mas existem os programas da área de engenharia, sim. Eu tenho a impressão, não é uma certeza, mas eu tenho a impressão que esse conhecimento sobre os programas Erasmus é mais difundido nos participantes das áreas de humanidades, porém, existem sim oportunidades em engenharia. Por exemplo, como você já citou, o meu programa é acessível a estudantes de engenharia elétrica. E na Inglaterra, eu fui colega de estudantes de um outro programa que também é acessível a estudantes de engenharia elétrica. Então, daí já são pelo menos 2 programas para os quais engenheiros eletricistas podem se candidatar, mas também aceitavam pessoas da ciência da computação e engenharia da computação, e até mesmo no meu programa era possível concorrer até com física. Depende da área do programa, né? No edital será especificado quais são os diplomas esperados, quais são as formações esperadas dos candidatos. Mas, em alguns casos, chega a ser bastante amplo o espectro de formações que os estudantes podem ter para participar. Isso aí, essa informação vai de edital para edital, e a melhor maneira é ler o edital e ver se o programa existe. Eu interrompi já a apresentação, porque era mais da apresentação, era isso que a gente queria um pouco comentar, né, que a gente tinha sobre o que é após tudo, mas agora eu gostaria também de uma visão, assim. Você acha, eu estudei aqui no Brasil, né, meu programa de pós foi feito aqui no Brasil, e a gente escuta muito e cria-se muito que as universidades... Eu fiz em universidade pública, né, minha pós-graduação aqui. E eu sou bem sincera, eu conheço infraestrutura, é a infraestrutura que a gente conhece das universidades brasileiras, mas eu entrei nos laboratórios e eu achei muito bem equipados, muitos laboratórios aos quais eu passei aqui no Brasil, com equipamentos de ponta, equipamentos de linha. Você teve uma experiência de alguns meses no Brasil também, né, como bolsista FAPESP, antes de ir para o Erasmus. Na sua visão, do que você teve de contato no Brasil e que está tendo aí, o que você pode dizer assim de qualidade dos laboratórios, de equipamentos? O Brasil deixa a desejar? Temos muito que melhorar, o programa, há grandes diferenças de infraestrutura dos programas, assim, no que a sua experiência, óbvio, porque é claro que tem programas diferentes, infraestruturas diferentes. Primeiro, tem que enfatizar que os programas de mestrado na Europa, eles têm uma ênfase um pouco menor em pesquisa, né? Então, não é como no Brasil, que é esperado que você fique nos laboratórios praticamente o tempo inteiro. Aqui, sim, é possível, mas no projeto final e tudo mais. Tem que ser considerado que aqui os programas têm uma carga horária de aulas
mais importante do que tem num programa de mestrado no Brasil. Mas sim, os laboratórios são muito bons, né? Entre as instituições que participam do programa Erasmus estão algumas instituições que são referência em suas áreas, alguns grupos de pesquisa que são referência em suas áreas. Então, você pode imaginar que são grupos que têm um aporte financeiro importante e que têm um material de pesquisa, equipamentos à disposição e tudo mais. E uma certa facilidade até de pedir, né, insumos e outras coisas para poder rodar as suas atividades. Então, sim, existem instituições muito bem estruturadas, talvez, sim, num nível que não existe, como não existe no Brasil, mas a parte de pesquisa, como eu já falei, você não vai lidar com a pesquisa o tempo todo no programa. É possível lidar durante o desenvolvimento do seu projeto e talvez, dependendo do seu interesse, é uma porta de entrada para um doutorado numa instituição do exterior e aí sim você vai poder lidar mais diretamente e ter acesso a grupos de pesquisa e todos os equipamentos e laboratórios que eles possuem. Aqui no Brasil, muitos dos programas de pós-graduação de mestrado têm essa análise, né, de processo seletivo que avalia currículo e leva em consideração o aluno ter feito uma iniciação científica, porque é exatamente isso, a gente entra num mestrado acadêmico voltado à pesquisa. A gente tem uma parte muito grande de pesquisa, né, na nossa vida acadêmica. O mestrado a gente tem muito mais disciplinas do que no doutorado. O doutorado acaba que a gente tem menos disciplinas e uma carga de pesquisa muito maior. No seu ponto de vista, a iniciação científica, para quem quer buscar um mestrado no exterior, no programa Erasmus, é um ponto muito importante, ele interfere muito na nota. Assim, eu sei que você não sabe direito os critérios, mas ele era um critério muito importante, estava lá como um dos critérios de seleção, você ter participado de iniciação científica, de pesquisa. Então, é difícil falar nisso, né, porque eles selecionam estudantes do mundo inteiro. Então, iniciação científica, esse termo é uma coisa muito brasileira, digamos assim. Eu acredito que estudantes do resto do mundo também tenham contato, de alguma forma, com o tipo de pesquisa, e isso se torna relevante, mas dá uma pontuação extra, sim, para a seleção, se você tiver atuado na área, alguma atuação profissional, algum artigo publicado, ou se você puder comprovar, assim, alguma atividade de pesquisa, mas eu não sei dizer até que ponto isso é preponderante, porque, como eu falei, no meu caso, os critérios de seleção, o processo de seleção não foi tão claro, e porque eles precisam comparar currículos de pessoas do mundo inteiro, né? Então, eu não sei como é a experiência para as pessoas do resto do mundo. No meu caso, eu já tinha experiência na área do programa para o qual me candidatei, mas alguns de meus colegas com quem eu vinha estudar, eles estavam, de certa maneira, mudando de área, entrando naquela área a partir do programa. Então, eu diria que sim, é importante ter um bom currículo, eles vão, de alguma maneira, como é que eu posso dizer, normalizar ou elaborar alguma maneira de comparar currículos de diferentes partes do mundo. Então, é importante que você tenha uma boa média nas suas disciplinas em relação à escala do seu país, mas eu enfatizo, né, são sistemas diferentes. Então, no final, a comparação fica a cargo deles, de como eles vão colocar isso num quadro comum para fazer essa comparação. E agora uma pergunta um pouco pessoal. Quando eu fiz o meu mestrado, eu precisei mudar, né? Eu mudei de estado. Eu sou daqui do estado de São Paulo, acabei me mudando para o Rio Grande do Sul. Cultura diferente, mesmo sendo dentro do mesmo país, e com um voo de 1 hora de distância, de 1 hora, 2 horas, né, de duração, assim, dizendo, de distância para eu voltar para minha cidade. No mestrado, eu consegui voltar 3 vezes para minha cidade. No doutorado, minha pesquisa foi uma pesquisa diferente, foi uma pesquisa de campo,
e daí eu tinha que fazer análise e coleta de dados todo dia no mesmo horário, indo na faculdade, então não dava para fazer grandes viagens, e nem viagens de férias muitas vezes. Como que é essa coisa do social, como eu posso dizer, de você morando aí fora, você tem alguns dias de descanso, férias no programa, você consegue fazer viagens curtas, conhecer lugares, porque pensa, você está na Europa, você tá num mundo novo e às vezes para muitos vai ser a primeira vez que eles estão indo, né, para a Europa, para muitos que entram nesse programa. Há a possibilidade de fazer viagens, de conhecer, tem datas específicas de recesso de aula que vocês não têm aula e não vão nem entrar na universidade, ou não? Sim, as universidades possuem recessos, né? Está especificado no calendário de cada uma. Não é uma verdade assim, todas vão ter recesso, mas a data específica vai depender de cada instituição. Em geral, tem um recesso mais importante no final do ano para o Natal e o Ano Novo, e na primavera do hemisfério norte, que acontece agora nos meses de abril e maio, em alguns lugares também tem algum recesso ou uma quantidade mais importante de feriados, se não o outro grande recesso, e esse realmente são férias muito longas, acontecem entre os 2 anos letivos, né, que acontecem no verão. É possível, sim, existem vários dias de descanso no calendário, onde você pode viajar para países vizinhos, cidades vizinhas, ou algumas pessoas conseguem até voltar para os seus países de origem, né, nos recessos mesmo de inverno. Eu tive colegas que optaram por passar as festividades nos seus países de origem, no México, no Paquistão, na Índia, em outros lugares. E a gente está falando agora de um momento de isolamento social, né? Que muitas pessoas estão ficando por causa da pandemia que está tendo no mundo. Mas como é viver sozinho em outro país? Eu vivi em outro estado, não foi, acabou que não fui sozinho, a minha família conseguiu ir comigo, eu tive esse aporte dos meus pais indo, mas eu fiquei longe do restante da minha família. E isso para mim, como eu morei muito tempo com os meus avós, minhas tias, foi um momento ruim. Essa separação, essa ruptura de eu só vê-los 2 vezes no ano ou por videochamada, para mim não foi muito legal. Eu sentia falta da minha família. Isso eu estando no meu país. Agora, para você em outro país, como que é essa sensação? Você se sente sozinho? Tem tentar diminuir essa solidão? Desculpa, deu um problema na Cortou, eu conexão. vi que cortou. Eu estou perguntando assim: você foi para estudar aí no exterior, você está sozinho, você não acabou fazendo amizades com o pessoal do seu programa, mas como você falou, são de culturas diferentes. Então, muitas vezes pode ser que você não tenha uma interação tão grande com eles quanto teria aqui, ter uma amizade tão forte por causa de diferenças culturais. Mas a universidade, que nem você está sozinho aí, para diminuir essa solidão do aluno, principalmente dos alunos estrangeiros, elas dão algum suporte? Tem algo, grupos, tem atividades em grupos que você possa se candidatar, participar, para interagir, tentar diminuir esse momento de solidão no seu quarto, só você, seu quarto e pensando? Sim, sim. Nas universidades costuma ter diversas associações dos mais variados temas em que os estudantes podem participar. E, por exemplo, na universidade onde eu estudei na Inglaterra, existiam associações específicas para os estudantes estrangeiros, para algumas nacionalidades específicas, ou até por algumas afinidades culturais, como, por exemplo, existia uma associação de Harry Potter. Aqui também existem associações de estudantes estrangeiros, associações de esporte, e são diversas as oportunidades que os estudantes têm em condições normais de socializar, além dos colegas do dia a dia, né, com quem que estão no mesmo programa que você.
Nas circunstâncias atuais é um pouco diferente, né? As coisas estão fechadas, mas eu percebo que muitas universidades estão se preocupando com o isolamento dos seus estudantes internacionais. Então, na instituição onde eu estou agora, foi organizado um serviço onde os estudantes podem se comunicar com voluntários apenas pelo prazer de conversar realmente, de trocar uma ideia, comentar como foi o seu dia, e pelos e-mails que eu ainda recebo da minha primeira universidade na Inglaterra, eu sei que algo semelhante foi elaborado. Então, vai da vivência de cada um, é óbvio que a distância é um problema, em alguns dias mais, em outros dias menos, mas é possível, sim, socializar e fazer novas amizades e se divertir no processo. E numa visão geral, assim, sobre o programa, até o programa As Cidades e Infraestrutura, vocês são bem acolhidos, é fácil de conseguir o visto para ir, porque são coisas burocráticas, né? Conseguir habitação, visto, perante a alimentação, né? São problemas que a gente não pensa. Aqui no Brasil parece muito mais fácil para a gente, porque como a gente é brasileiro, para conseguir alugar no Brasil temporariamente uma residência, é mais fácil por a gente já ser cidadão daqui, ter conta em banco aqui e tudo mais. Agora, vocês, a saída para o exterior, a universidade, ela dá uma sugestão de conta, onde abrir conta, ela dá algumas sugestões de prováveis locais que de moradia, ou não, se vire. Isso depende do país, da instituição onde você está localizado. Na Inglaterra, por exemplo, havia uma residência associada à universidade onde eu estava. Aqui também, mas com menos vagas, então foi mais complicado de conseguir. Isso é informado, as possibilidades são informadas, mas dependendo do lugar para onde você vai, sim, pode ser complicado de conseguir uma moradia. Então, isso é uma coisa que eles esperam que você consiga por si só, e se a universidade não tiver a moradia associada, fica mais complicado, você vai ter que gastar mais tempo pesquisando até encontrar alguma coisa, mas no geral é possível encontrar, sim, alguma coisa. E com relação aos processos de visto, também são feitos de maneira independente, né? Então, todos esses países, eles têm os procedimentos para que as pessoas que desejam habitar neles possam se candidatar com o propósito de estudo. Então, você vai ter que passar por esses procedimentos. No caso, eu tive que me submeter 2 vezes, primeiramente para ir para o Reino Unido e agora para vir para a Holanda. E, sim, isso tem que ser lidado, é um pouco burocrático, um pouco complicado em alguns casos, você tem que providenciar algumas documentações, talvez até traduzir a sua certidão de nascimento, e pode acontecer que você, de repente, tenha que correr para providenciar algum documento, ou que você tenha algumas surpresas com relação ao calendário. Pelo menos numa questão logística, no estado de São Paulo, normalmente, esses países, as representações funcionam na cidade de São Paulo, então fica, né, no caso de quem mora em Campinas, fica um pouco mais fácil de resolver. Você originalmente é da Paraíba e você estudou lá na Federal da Paraíba. Houve algum documento que você precisou ter que voltar lá, pegar em cartório, reconhecer firma especificamente, e você morando já aqui no estado de São Paulo? Ou foi fácil, ou não houve nenhuma exigência dessa forma? Sim, eu precisei reconhecer firma de assinatura do histórico e no meu diploma, e na hora que o meu diploma saiu, ele não estava assinado por todas as pessoas, então eu tive que correr atrás disso, e eu tive que enviar meus familiares para resolver isso por mim à distância. Então, tem essas emoções aí, é, você tem que resolver esse tipo de burocracia, são situações que podem acontecer. E conta bancária foi fácil, tem banco, que nem, por exemplo, a gente sabe que tem bancos internacionais que tem aqui no Brasil também a mesma rede.
Mas você consegue fazer essa transferência ou você precisa realmente abrir uma conta num banco do país? Você precisa abrir uma conta no banco do país, né? E mesmo que o banco tenha uma representação no Brasil, são coisas relativamente independentes, a menos que seja para grandes clientes, eu acredito que essa transferência possa existir, mas para pessoas normais, você vai ter que abrir uma conta no banco do país, mas isso é relativamente simples, existem muitas oportunidades. Na Inglaterra, eu era livre para eu abrir onde eu quisesse, aqui tem um banco vinculado à minha universidade, então eu fui direcionado para esse banco, mas são situações, essas talvez seja das mais simples de resolver. Ótimo. Não, essas são algumas perguntas que eu acho que pode, né, passar principalmente para estudantes que tenham uma vontade de vir a estudar, né, no exterior ou fazer um programa de mestrado e doutorado. E eu, sinceramente, a minha experiência foi só aqui nacional, então é o que eu posso dizer. Eu sei explicar o processo seletivo, mesmo assim, o processo seletivo vai depender de cada instituição. Dentro da Unicamp, eu prestei 2 processos seletivos distintos em 2 departamentos de engenharia, um na engenharia química e um na engenharia civil. Um era por análise curricular, o outro tinha prova. Então, isso já dentro da mesma universidade, a faculdade já tem um processo seletivo diferenciado. Então, eu imagino como deve ser para programas distintos com universidades distintas, que é o Erasmo, né? Que eles buscam parcerias. Agradeço, Henrique, a disponibilidade. Eu sei que o fuso horário a gente não pôde fazer uma live com os alunos, que dariam muito mais questões, né? Trariam muito mais dúvidas do seu dia a dia aí, de como o processo, ia ser muito mais enriquecedor. Só que a gente tem uma diferença atual, de 5 horas de fuso entre o Brasil e a Holanda. Então, a live seria de noite, no meio de semana, para você aconteceria de madrugada. E você está tendo aula remota, né? Você ainda está tendo atividades para fazer da faculdade, entrega de trabalhos, e a sua pesquisa eu sei que é vinculada a uma empresa também, né? Então você tem reuniões ainda na empresa e tudo mais. Por isso eu agradeço de você ter se disponibilizado a conversar num horário externo e gravar o vídeo. E isso daí também é uma outra dúvida que possa vir, eu acabei de lembrar. Você já entrou no programa com um projeto de pesquisa escolhido ou você escolheu no longo do processo? Não, a escolha foi feita ao longo do processo. Normalmente vai ter um peso maior da outra instituição onde você vai estudar, né? Então, no meu caso, é uma coisa relacionada à Universidade da Holanda, muito mais do que a Universidade da Inglaterra. Assim como eu tenho colegas do meu programa que o último ano está acontecendo na Inglaterra. Então, no caso deles, vai ser uma coisa muito mais relacionada à Universidade da Inglaterra do que onde eles estudaram no primeiro ano. E o seu diploma, o meu diploma de mestrado, ele saiu só perante a minha universidade. Por exemplo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi aonde eu fiz o meu mestrado, no Departamento de Engenharia Civil. Esse é meu diploma de mestrado. O seu diploma de mestrado? O meu diploma vai ser um duplo diploma das duas universidades onde eu estudei, e isso está especificado no edital, né? Tem um colega que vai receber 3 graus, porque ele passou por 3 universidades distintas, no percurso para o qual ele foi selecionado, isso já estava especificado. Então, mas todos vão receber pelo menos 2 diplomas de pelo menos 2 universidades por onde eles vão passar. E eu tive que fazer uma monografia, né, que é um texto único para ser defendido, para eu defender meu mestrado. Você precisa fazer um texto único também, ou como você vai ter 2 graus, você precisa fazer 2 pesquisas? Isso está no acordo, né? Eles vão reconhecer o que eu fizer. Talvez eu tenha que adaptar para uma outra universidade. Sim, eu preciso fazer um trabalho que é chamado de dissertação ou tese. Algumas pessoas chamam de tese de mestrado também.
mais voltado para cá, para a Universidade da Holanda, mas eu preciso cumprir prazos em relação à primeira universidade onde eu estudei, e isso vai do acordo entre as universidades. Mas diz respeito só a uma pesquisa. Então, você pesquisa Um só único sobre um assunto. trabalho que vai ser submetido nas duas instituições. No máximo, eu vou ter que fazer algumas adaptações com relação à forma do texto, porque cada uma tem as suas regras. Ótimo. Isso é bem interessante. Aqui no Brasil, a gente tem que fazer, né, prazos de qualificação, passar por banca e ter que ter nota mínima também para ser aprovado. Por exemplo, no mestrado eu tinha que ter conceito mínimo, que era, no meu programa, era o que na época era conceito B, a média mínima do meu mestrado tinha que ser conceito B, que era a média de 8 a 9, a nota do estudante. Se o estudante tivesse entre essa média, ele era aprovado. No de vocês têm conceito para ser aprovado? Ou nas disciplinas? Se vocês não tirarem aquela nota, vocês não conseguem o título, mesmo que vocês tenham defendido por banca e tudo, e qualificado e defendido a dissertação? O aluno tem que ser aprovado nas universidades onde ele vai passar, né? Então, você tem que atingir as notas esperadas nas instituições por onde você passar. Existem notas mínimas de aprovação, então você vai ter que atingi-las para poder receber o grau. Ótimo. Eu acho que seria mais isso. Você gostaria de incluir mais alguma coisa que você acha importante sobre o mestrado no geral, programas no geral? Você acha. Não, o que eu acho mais importante é saber que a informação existe, que essas oportunidades existem, e referir ao conteúdo da página oficial dos programas, né, dos editais dos programas, e principalmente ao grupo do Facebook, que é uma boa fonte de informação, porque lá, como eu já falei, tem ex-alunos, atuais alunos e candidatos, e as pessoas vão trocar as informações sobre os programas. Aqui, o que eu gostaria de complementar só um pouco, eu acho que para mestrado acadêmico e doutorado, o bom seria o aluno ter um perfil mais de pesquisador, né? Um perfil aqui para o Brasil, um perfil de gostar de ficar horas no laboratório, de trabalhar em grupo de pesquisas, de fazer análises estatísticas, dados, ter esse perfil inquieto, questionador. Porque se você gosta mais de estudar e mercado de trabalho aqui no Brasil, eu acho que a gente teria que ir mais para especialização, MBA, ou até mesmo o mestrado profissional, que daí ele mescla pesquisa com o mercado de trabalho, uma pesquisa específica para emprego no mercado de trabalho. Aí, para você, no mestrado que você está, você acha que o aluno tem que ter um perfil mais específico? Como que você vê isso? Eu acho que existe uma ponte maior com as empresas, então o perfil esperado é menos estritamente acadêmico, existe uma abertura maior para o aluno que quer fazer depois, ingressar na indústria ou qualquer coisa semelhante. Ótimo. Então, muito obrigada mesmo. Foi muito boa a conversa. Agradeço demais, como eu já falei, você ter se disponibilizado há um tempo do seu dia para a gente poder bater esse papo, conversar, dialogar e você passar um pouco da sua experiência, da sua visão do programa Erasmus, como que você está aí, o que você tá, como você sente do programa, como você vê o programa, e até mesmo falar da existência dele, né? Porque é aquilo, muitas pessoas não conhecem ele. Então, obrigada mesmo, Henrique, agradeço demais pela oportunidade de saber um pouco mais do programa. Eu agradeço o convite. Muito obrigado.